Fala tricolor de todo o Brasil que me escuta aqui às vésperas do jogo entre Fluminense e Vasco. Logo, né, você que por acaso venha me assistir após, né, esse jogo aqui, que é o segundo jogo da Copa do Brasil, eu convido você a me assistir também, porque esse jogo independe de ser antes ou depois. Isso daqui não é quem tá melhor, quem tá pior, quem merece ganhar nem nada. Isso daqui é uma análise de como é o enfrentamento de Vasco e Fluminense. Eu peguei aqui dados desde 2019, reparti entre tudo, e desde a subida do Vasco da Série B para a Série A ali, que ficou 2 anos, 2021, 2022, lá na Série B, e a gente vai fazer essa comparação aqui. E desde já eu convido você, tricolor que me escuta, a seguir, por favor, essa página, né? Deixe seu like, deixe seu comentário. Hypa, esse vídeo deu muito trabalho, porque eu tive que abrir várias páginas, coletar, né, estatísticas de faltas, amarelos, vermelho, de vários jogos. Não foram poucos jogos que eu observei ali, peguei várias questões ali de partidas, né, métricas de estatística, eu fiz muita coisa e acho que por conta disso eu mereço seu like. Então, depois de ter pedido isso, né, seu comentário, seu compartilhamento, você me seguindo, convido você a hypar esse vídeo. Então vamos embora, né, vamos embora para o vídeo, que eu acho que ele está bem legal. Vamos lá, começando aqui pelas métricas totais, né. Wallace, o que seriam essas métricas totais? É que está aqui do lado, ó. No geral, 2019 para cá, o Fluminense cometeu 199 faltas e o Vasco 237 faltas. Ou seja, são 38 faltas a mais nessa quantidade toda de jogos. O Fluminense tem uma média de 13 faltas e o Vasco tem uma média de 16 faltas. Um jogo que o Fluminense teve maior número de faltas, 22 faltas. O jogo que o Vasco teve maior número de faltas, 25. O jogo que o Fluminense teve menor número de faltas, 3. O jogo que o Vasco teve maior número de faltas, 7. Ou seja, todas essas métricas aqui de falta e antijogo, o Vasco foi pior. Pior na média, pior no número absoluto, soma de todas as faltas, pior no jogo que menos fez falta, 7-3, e no jogo que mais fez falta, fez 25-22. Pô, Wallace, mas esses jogos são diferentes, independente, eu tô pegando o maior. O maior é maior, independente de ser maior comparativo. Maior de um, maior de outro, 25-22. Menor, 3-7. Agora, amarelo. O Fluminense tem 41 amarelos, o Vasco tem 50 amarelos. Numa média de 2,7 cartões por jogo, e o Vasco tem 3,3 cartões por jogo. Você pode conferir aqui, ó, 3,3, 2,7. O jogo que o Fluminense mais teve cartão amarelo foi 6 cartões, e o jogo que o Vasco teve mais amarelos também foi 6 cartões. A única métrica que equilibra é esses 6, né? 6 de um e 6 do outro. Se a gente for comparar onde foram os 6 cartões de cada um, vamos lá, 6 amarelos do Flu. 6 amarelos do Flu foi quando o Fluminense fez 15 faltas em um jogo em que o Fluminense ganhou de 2-0, né, no Carioca de 2023. Aonde o Vasco fez 6 amarelos, onde o Vasco teve 6 amarelos aqui, lá em 2020, lá na pandemia, com 21 amarelos. Olha a diferença. Para o Vasco ter 6 amarelos, precisou fazer 21 faltas. O Fluminense, para fazer 6 amarelos, ganhando 15. E aqui, ó, o Vasco cometeu 6 amarelos com 21 faltas, perdendo. Aqui o Fluminense, 6 amarelos com 15 faltas, ganhando. Ou seja, existe uma clara diferença de pesos aí na hora de você analisar falta e analisar cartão, né? Fora essas tretas aqui que eu ainda não comentei, que eu já vou chegar lá. Beleza? Tem algumas informações aqui que eu não tenho dados, né? Eu não quis me aprofundar muito nesses aqui porque não estavam facilmente encontráveis, não que eu tenha pesquisado a fundo, e esse daqui que ainda não teve esse jogo. Beleza? Então, continuando, agora vamos analisar apenas, né, a subida do Vasco da Série B, ou seja, 2023, 24, 25, ou seja, o Vasco conseguiu completar 3 anos seguidos aí na Série A. Então, nesse período, o Fluminense fez 123 faltas enfrentando o Vasco. O Vasco teve 153 faltas enfrentando o Fluminense. Ainda assim, o Vasco faz mais falta. Mesmo nesses 3 anos, o Vasco faz mais falta. Amarelos, 29-33. Média de falta de cartão, 12 de falta por jogo, ou seja, o Fluminense diminuiu do total para agora, e o Vasco
né, diminui de 16 para 15, mas ainda assim, ainda é maior. 2,9 cartões amarelos e eles continuam ali com 3,3, né? Era 3,3 no todo e é 3,3 aqui. O Fluminense, nesse mesmo período, né, tem ali o jogo que foi 6 amarelos naquela partida de 2023, o Vasco diminuiu aqui porque aquelas 6 faltas antes do Vasco cair para a Série B. O menor jogo continua sendo 7-3 e beleza. Vamos agora analisar outra coisa, que é o seguinte: antes da gente analisar ali quantidade e tal dessas colores, né, dessa parte coloridinha que você deve estar curioso. Vamos lá. No todo, o Fluminense é levemente superior. O Fluminense fez 20 gols e sofreu 19, ou seja, o Vasco fez 19. Quantidade de partidas sem fazer gol no todo, o Fluminense ficou 4 jogos apenas sem fazer gol no todo e o Vasco ficou 5. O Fluminense teve 7 vitórias, empatou 5, perdeu 5. Não, isso daqui é outra coisa, peraí. Daqui é outra coisa. Daqui acho que é a conta que eu fiz, né? Acho que é a conta que eu fiz. Beleza. Agora, quando o Vasco sobe da Série B, que foram aí 2023, 24 e 25, o Fluminense ficou 3 partidas sem fazer gols. O Vasco ficou 2. O Fluminense venceu 4. Empatou 2 e perdeu 4. Ou seja, está mais equilibrado do que estava, né, se a gente for comparar essas métricas de 2019 até agora. Ou seja, está um confronto bem equilibrado e que, além do jogo do ano, se você observar aqui no ano, o Fluminense em 2025 ganhou 2 e perdeu 2, esse jogo pode delimitar ali uma diferença, né, dar mais ganho para um do que para outro e também no total, porque aqui desses últimos 10 jogos está bem equilibrado, 4 para cada e 2 empates. Então, agora vamos observar aqui no seguinte: se a gente for comparar, muito melhor, né, quanto mais verdinho você estiver vendo aqui, exceto esse que não tem nenhuma métrica, aqui que também não tem nenhuma métrica, verdinho é positivo, vermelho é negativo, ou seja, esses números aqui são faltas, né, jogos que o Fluminense teve uma falta, quantidade de falta bem abaixo da média e bem abaixo da média, esse valor aqui, ó, 10 faltas é uma quantidade de faltas bem abaixo da média. A média 15, bem abaixo da média 10, média 15, bem acima da média 20. Ou seja, o Fluminense tem 1, 2, 3 jogos em que a quantidade de faltas foi bem abaixo da média e uma falta bem acima da média, que é 22. Amarelo, o Fluminense tem 1, 2, 3, 4 jogos com a quantidade de cartões amarelos abaixo da média, que é 1,5, e um único jogo que teve uma quantidade de cartões acima da média, que é 5. Mas a média é 3, sim, acima da média, bem acima da média seria 5. Já o Vasco teve apenas 2 jogos que teve jogos com a quantidade de faltas bem abaixo da média, que é 10. Agora a quantidade de faltas bem acima da média são 4, 20, 23, 21, 25, que são acima desse 20 aqui. E quantidade de cartões amarelos, apenas 2 partidas bem abaixo da média, abaixo de 1,5, e 1, 2, 3, né, 3 jogos com uma quantidade de cartões acima dessa média aqui, que é 5. Ou seja, vamos lá, isso daqui não é necessariamente 5, é 4, alguma coisa, e se for 5 acaba sendo maior. Ou seja, o Vasco, no geral, é desleal, na particularidade é desleal, em suas singularidades, ou seja, jogo a jogo, é mais desleal, comete mais cartões, e às vezes essa jogada dura desequilibra a partida. Por exemplo, nesse último jogo agora, eles fizeram 7 faltas, o Fluminense fez 3. O lance do gol do Ryan foi um momento em que o Fluminense deixou de fazer uma falta que ia impedir um gol no fim. Não vou fazer gol porque o gol pode sair. E acabou saindo, então tem que fazer falta. Né? Acho que até foi um erro do Ganso, que ele tirou o corpo para fazer falta no Ryan. Ele nem tinha amarelo, se desse amarelo, não sem problema. O Ganso quase não jogou, então não vai ter amarelo, não vai ter chance de não jogar a próxima partida. Então ali foi um dos vários momentos do ano do Fluminense que, por conta dessa quantidade de faltas que o Fluminense não faz, acaba tomando gol porque não fez falta. E aí eu posso listar o jogo contra a Vitória, o jogo contra o Chelsea, o jogo contra o Sport e outros jogos que
não me vem à cabeça aqui. E aí, pra gente começar a parte final, né, do jogo, Fluminense e Vasco sempre tem alguma treta, assim, sempre como tem uma treta entre Fluminense e Flamengo. Nesse jogo agora, nesse último contra o Flamengo, o pessoal tá falando do pênalti no Bruno Henrique, que não existiu, né? Teve uma votação no Globo Esporte, que colocaram lá, né, acho que em sua grande maioria foi torcedor do Flamengo que fez aquela votação, né, dos erros de arbitragem mais absurdos. Nenhum tinha do Flamengo, não tinha nenhum dos mais votados erro do Flamengo, ou seja, muito clubista aquilo, né? Se fosse jornalista, seria um pouco menos clubista, mas sabe-se que a Globo, a Fla-Press, é muito clubista. Mas vamos lá. Aqui, né, lá no primeiro jogo do ano, comparando aqui, ó, de mais próximo para mais afastado, eu não lembro de nenhum problema que aconteceu no jogo do Campeonato Carioca, onde o Fluminense ganhou de 2-1. Gol de Thiago Silva, de cabeça, e gol de Germancano. Assistência, talvez, de Gabriel Fuentes. Aí teve o segundo jogo do Fluminense, que o Fluminense ganhou com o Renato Gaúcho, gol de Guga e gol contra do Verratti. Teve gol irregular. Teve gol irregular do jogador do Vasco. Ou seja, a gente poderia ter ganhado de 2-0 por conta de um irregular. Ou seja, teve treta. Aí, na derrota de 2-0 agora recentemente, não teve treta. Não acho que teve problema. Mas o Fluminense ali poderia, né, simplesmente não ter tomado gols bobos, gol de desvio, gol de frango, não poderia ter acontecido isso, mas não é treta. Agora, nesse jogo mais recente aqui, teve problema. O Fluminense vencia por 1-0 e a não expulsão do Léo Jardim, cara, simplesmente não expulsaram o goleiro. Por que não expulsaram o goleiro? Se expulsa o goleiro, um a menos, tirando o goleiro, um dos melhores goleiros do campeonato, coloca outro goleiro que não tem experiência, e aí, o jogo ia ficar completamente diferente. Agora, voltando em 2024. 2024 aqui a gente teve, talvez, o mais bizarro, mais bizonhento. Teve um empate no Campeonato Carioca, que teve muita reclamação do Vasco, porque teve, acho que 2 gols impedidos. Acho que foram 2 gols impedidos, ou foi um impedido e um que deram falta. Mas, de qualquer forma, o jogo terminou 0-0 com 2 expulsos. Acho que, não lembro agora desses 2 expulsos, mas teve essa treta aí. Acabei não escrevendo aqui. Mas foi empate, nenhum dos dois, né, venceu, nenhum dos dois perdeu. No mesmo ano, teve ali uma vitória do Fluminense por 2-1, teve uma reclamação do Vasco, mas o gol foi validado, né, e aquela reclamação foi, não minto, na verdade, foi a reclamação de mão do Manuel, que ele estava com as mãos para trás e ficava falando, foi pênalti, cara, como é que dá pênalti com a mão do Manuel para trás, cara? Como? Vocês reclamam de umas paradas que não tem noção, não sabe nem da regra e fica reclamando. Se o cara tivesse assim, ó, aí, pô, beleza, mão, pênalti, claro. A mão do Manuel tava aqui, ó, e ficaram reclamando semanas. Por quê? Porque perdeu e aí tem que arrumar um motivo pra... Beleza. 2-0, vitória, gol de mão do Verratti, aí depois teve um segundo gol. O primeiro gol do jogo foi o gol de mão do Verratti. Mão de não sei quem, mão do Verratti, a bola cai no chão, faz gol. O Daronco vai no VAR, o Daronco vê o VAR e caga pro VAR, válido gol. Isso daí, o Fluminense parou de jogar naquele jogo. O Fluminense estava melhor, saiu aquele gol lá, não validaram o gol, o Fluminense parou de jogar. Aí teve uma vitória, isso nesse mesmo ano. Peraí, deixa eu só conferir aqui para ver se... Aqui já é 2023, que é o último ano que a gente vai fazer análise, porque o vídeo já tá ficando grande. Vitória de 2-0 do Fluminense, gol do meio da área do Cano, sem reclamação. Aí teve um empate em 1-1, que o Fábio dá a bola assim pro Pedro Raul, o Pedro Raul faz o gol, e o Léo Jardim faz talvez uma das melhores partidas da vida dele. Foram 8 defesas difíceis e o jogo terminou 1-1. Chute de Fábio, chute de Marcelo, acho que ele nunca agarrou tanto na vida dele quanto naquele jogo. Mas aí no final do ano, né, teve um 2-4, né, teve um 4-2. Esse jogo foi no Engenhão. O John Laris saiu com dores
daquela partida. O jogo estava 2-2, foi um jogão. O jogo estava 2-2, e aí o gol de desempate do Gabriel Peck não era para ter sido validado, porque o lance se originou de uma falta bizonhenta. Uma falta claramente para amarelo, um pé alto assim na perna do Cano, que o VAR nem chamou. Nem lembro agora se chamou ou não, mas eu não lembro do VAR ter chamado. Né? Bizonhento para aquele gol ter validado. Aí foi um 3-2, aí o Fluminense se expõe, né? Porque o Fluminense com o Diniz sempre se expunha, tomou um quarto gol. Mas se não tivesse validado aquele gol do Peck, poderia ter terminado 2-2. Ou seja, sempre tem treta envolvendo os jogos de Fluminense e Vasco. E esse último jogo não foi diferente. E aí, se não tem, né, treta, o que vai arrumar agora? Né? Vai arrumar uma não expulsão? Vai expulsar um jogador do Fluminense por reclamar? Vai fazer o quê? Né? O jogo é para ser jogado, semifinal é para ser ganha, classificação é para ser conquistada, que o Fluminense vença. E se você estiver assistindo esse vídeo depois, saiba que no futuro ainda vou fazer um vídeo igual a esse, considerando, né, acrescentar aqui esses dados aqui. Então vou salvar. É isso, tricolor. Deixe seu like, deixe seu comentário, hype o vídeo e não deixe de me seguir. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.